Olá Brasil, olá YouTube, olá podcast, sejam bem-vindos ao canal J Críticas. Aqui você encontra tudo sobre filme, tudo sobre série, tudo sobre desenho, o que vier na telha. Hoje vamos entregar a nossa lista de melhores filmes de 2020. Fiz uma lista no Excel, depois passei por hoje, reassisti aos filmes e vamos lá falar sobre esses filmes que me emocionaram, me trouxeram também alguns conceitos de cinema que eu não conhecia, né? Eu até digo que eu sou um estudante de cinema sem estudar cinema, porque não faço faculdade e tal, e tem muito isso. Esse ano, com a pandemia, com alguns outros problemas que tivemos ao longo do ano, mesmo assim tivemos grandes obras. E eu vou entregar terror, vou entregar comédia, vou entregar romance, vou entregar musical, vou entregar ficção científica. E eu até tava falando um dia desse que esse foi o ano que eu assisti menos filmes de ficção científica. É um gênero que eu gosto, é um gênero que eu quero assistir mais. Então 2021 me cobrem porque eu vou trazer mais vídeos de filmes de ficção científica. Então vamos lá com a lista, lembrando que tem algumas regras. Regra número 1, eu escolhi filmes que foram lançados tanto no cinema e tanto no stream, mas pela parte do streaming, as minhas listas foram uma média de notas do IMDb e do Rotten Tomatoes, e essas listas vão começar dos filmes começando do mês de janeiro até o mês de dezembro. Tem muito filme, tem muita obra, e muitos desses filmes que eu vou falar eu já falei aqui no canal, então vou deixar também alguns links na descrição para vocês assistirem o vídeo. E vamos lá com a lista, porque não vamos demorar não. Vamos lá. Muito bem, gente, vamos falar de um filme aqui que eu não tinha assistido na época que foi lançado. É um filme original Amazon Prime, que é The Vast of Night, ou A Vastidão da Noite. É um filme dirigido, produzido e escrito por Andrew Patterson. Andrew Patterson é um dos diretores que iniciou seus projetos, né, como diretor. E aqui ele nos entrega um filme bem interessante no quesito narrativo, no quesito da ficção também, e no quesito também da perturbação. Um filme que conta a história de dois jovens que eles trabalham em um programa de rádio, e eles está ali na década de 50, entre a Guerra Fria, né? E com toda aquela confusão entre os Estados Unidos e a União Soviética, eles recebem um som, uma interferência bem maluca, e muito dessas coisas vão piorando, muito dessas coisas vão acontecendo. Dois personagens são ótimos, que são os personagens principais, que é Malcolm Mick e o Jake Horowitz, né? Acho que é Horowitz. Mas enfim, os dois, eles estão muito conectados. Você nunca vai ver um em uma cena sem que o outro não tenha ali uma grande relação. Os dois, eles estão bem juntos no quesito da própria narrativa imposta pelo diretor. E uma coisa interessante aqui é como a mixagem de som ela colabora com esse estilo de você contar uma história. Eu gosto muito desse tipo de coisa, principalmente para o suspense, porque suspense eu acho que é um tipo de gênero que tem que ter esse cuidado maior com o som. O som é muito importante para transparecer esse estilo de você contar essa história. Então é um filme, antes de ir para a Amazon, ele na verdade é um filme que ele estreou em alguns festivais em 2019, e a Amazon quis colocar no catálogo, e eu acho que é um filme muito bonito, e eu acho que vocês devem assistir esse filme, porque ele é repleto de coisas interessantíssimas. O Homem Invisível foi um dos grandes filmes de 2020 pela sua narrativa e por ter colocado um elemento que hoje em dia é muito apurado pela mídia, que é a questão do relacionamento abusivo, mas não só por isso, mas porque ele pegou o monstro clássico da Universal,
Inclusive tem ali um filme clássico de 1973 que eu ainda não assisti, mas é um clássico, né, que é inspirado em uma obra do, acho que é Ray G. Wells, né, que é O Homem Invisível, que esse filme ele conta a história de si, interpretada por Elisabeth Moss, que ela foge de seu namorado abusivo, né, que ele forja a sua morte e ele fica ali provocando-a, né, com as suas loucuras. É um filme que ele usa demais o uso daquela câmera movida e também a questão da mixagem de som. Até não foi tão apurado aqui, mas é um filme que eu gosto muito e acho que é Lagney Wardnell, que esteve ali no primeiro filme dos Jogos Mortais. Ele nos entrega um filme que eu gostei muito desse filme. Eu posso explicar porque é terror, mas também é um terror psicológico que, juntamente com o trabalho impecável do diretor e roteirista e ator Lagney Wardnell, nos entrega um filme muito bonito, com uma fotografia muito autêntica, mas ao mesmo tempo eu vejo que é um projeto que é produzido pela Blumhouse. Eu gosto muito dos filmes da Blumhouse, né? E foi um dos filmes de terror que eu assisti muitas vezes, um filme que eu sempre indico para vocês assistirem, então assista, é muito legal. Muito bem, Dois Irmãos foi um filme, é uma animação da Pixar, dirigido por Dan Scanlon, e que conta ali a história de dois irmãos elfos que, depois da morte de seu pai, o personagem é interpretado pelo Tom Holland, ele sente muito isso e de repente o pai, né, deixou ali uma espécie de cajado e eles descobririam o que esse cajado poderia fazer. E o que esse cajado faz é dar vida ali às coisas. Então eles dão vida ao pai dele, só que o pai dele ele está só pela metade. E o que eu acho bem interessante nessa animação é a magia, coisas impressionantes. Já não é a melhor animação da Pixar, já deixo de antemão isso, mas sabe aquele filme que você assiste, não é o melhor de uma produtora, não é o melhor de um diretor muito conhecido como o Dan Scanlon, mas não sei, cara, eu simplesmente gostei dessa animação. E eu me lembro que eu iria assistir no cinema, só que não deu por conta da pandemia. Eu gostei muito porque assim, eu assisti no streaming, né, no streaming da Amazon, e mesmo assim eu gostei, né. Claro que a gente teve toda aquela polêmica com aquela personagem que teve ali aquela questão do não, porque a personagem era LGBT, muita gente não gostou, e você sabe, vamos ter mais respeito com as pessoas. Mas fora isso, eu acho que é uma animação que é muito bom, e não somente pela estrutura narrativa que a Pixar ela sempre adota em seus projetos, mas eu vejo que a cor, eu vejo que a narrativa, eu vejo que a direção, a produção, o roteiro, a linguagem, tudo isso são bem conectadas. É uma história muito comovente, uma história que tem sim seus momentos de clichê, mas é uma história que a gente gosta de ver, a gente quer ver mais, né? Então eu gostei muito desse filme, é um dos meus filmes preferidos de 2020, a animação no caso, de 2020. E é isso aí, gente. Próxima lista. Rede de Ódio, ou The Hater, ou tem um outro nome lá, que é o nome polonês, né? Que esse é um filme polonês de suspense e romance, que é o mesmo diretor do aclamado filme Corpus Christi, que inclusive foi indicado como o melhor roteiro original e melhor direção, e que conta ali a história de um jovem
que ele, ao ser expulso de sua faculdade, ele é contratado em uma empresa que difamava ali as celebridades. Esse é um filme que ele tem fortíssimas coisas, ele segue a mesma coisa do Homem Invisível, mas calma aí, não é a mesma coisa. A mesma coisa que eu digo é que ele pega um argumento atual e ele trata no cinema, então isso é muito interessante. Esse acontecimento atual é a questão das fake news, que hoje em dia é muito falada, hoje em dia acontece demais, e é um filme que a gente percebe como o protagonista ou o antagonista, ele tem certas características, né? Ele que gostava de uma pessoa e meio que aquela pessoa debochava dele quando ele não estava presente, e ele meio que ele estava presente porque ele deixava algumas escutas ali, e é um filme que eu gostei demais, né? Ele é um cara problemático, você percebe do início ao fim. Mas porque a gente se questiona por que ele é tão problemático assim. Eu acho que tem muito a ver como as pessoas olhavam para ele, como as pessoas não davam tanta liberdade, não seria tanta liberdade, mas tanto apoio a ele. É um personagem que você quer que ele dê certo na vida, e no final até acho que tem ali um lado mais empático ele tá vendo que as coisas estão piorando, e tudo aquilo que ele fez foi pensando em ser o herói, e é isso que acontece. Então é um filme que eu gostei demais, é de uma direção impecável, é de um roteiro muito tem, assim, ele tem os seus clichês, ele tem os seus riscos, mas sei lá, é um filme bem interessante. Então assista um outro grande filme da Netflix. É isso aí, Netflix, continue assim. Agora, filme de Oscar de Spike Lee, né? Um dos últimos filmes aí do ator Chadwick Boseman, e assim, é um filme que eu me emocionei muito, porque a gente tá vendo o Chadwick, a gente percebe claramente como as ações dele, e a história conta ali um grupo guerrilheiros do Vietnã que voltam ao país, ao grande pesadelo do Vietnã, para recolher ali os restos de seu amigo Chadwick Boseman e algumas coisas que eles prometeram. Esse é um filme que eu estou muito apostando na atuação do Lindor Rindle, né? Porque assim, cara, é um ator que eu não conhecia muito, mas sei lá, tem uma cena que é um dos diálogos que ele faz que eu achei muito interessante, e a fotografia é uma fotografia retratada do Vietnã, né? Muita gente reclamou porque não é uma grande fotografia, mas sabe aquela fotografia que te emociona, sabe aquela fotografia que faz você assistir de novo aquele filme, assistir esse filme 2 vezes, se eu não me engano. E eu sei lá, cara, é um estilo de narrativa que eu gosto, né? O fato de que um personagem ele tinha uma filha e ele não sabia, e meio que a comunidade lá tratavam elas como lixo, e de outro ponto você tinha ali o personagem do Lindor Rindle que ele se via num grande pesadelo, era como se ele estivesse vivendo o pesadelo dele todos os dias e não tinha uma boa relação com o filho. E outros personagens que também são ótimos, são perfeitos, e tudo isso é conectado. Então é um filme que eu gostei muito, é uma das grandes obras do Spike Lee, e cara, eu tô torcendo aqui pra pelo menos ganharem ali um grande prêmio por Lindor Rindle, porque ele, cara, tá lindo. O Som do Silêncio é original Amazon Prime Video, dirigido por Darius Marder e escrito por seu irmão Abraham Marder. Conta ali a história do jovem
que toca ali, ele é baterista em uma banda de rock, ele perde ali a sua audição e a gente percebe um total suspense e também o drama que conta ali uma história. O jovem, né, que ele ficou muito conhecido pelo filme Venom, inclusive, cara, pra mim ele é um dos melhores filmes de drama desse ano, e ele vai contando como é que ele segue essa coisa que ele está passando, a coisa de você ter que aprender uma outra língua, ou seja, a língua de sinais, a questão que ele está envolvendo com uma outra cultura, né? O fato que não era somente o fato dele ter perdido a audição, mas a questão do seu vício nas drogas faz com que ele repense sobre o seu futuro. O fato também que a namorada dele, né, e que também era vocalista da banda, está sempre se questionando sobre ele, sobre as coisas que ele fazia, sobre as coisas que ele faz. Tudo isso acontece, meio que as coisas que ele faz também, algumas das coisas que ele toma em iniciativa ajuda ele a ter uma nova percepção e tendo também uma nova chance de vida. Então é um filme que é também original Amazon Prime Video e é um filme que eu gostei muito pela questão da narrativa e pela mixagem de som também, que é muito bem explorada. Então assista The Sound of the Metal, original Amazon Prime Video. Estou pensando em acabar com tudo foi um estilo de filme que a gente se acostuma muito com Charlie Kaufman, porque ele é um cara que até hoje eu não entendo de onde ele tira essas ideias malucas. Mas Estou Pensando em Acabar com Tudo foi um filme foi lançado em setembro pela Netflix e contava ali a história de uma menina que ela estava no meio de um relacionamento conturbado, ela não estava querendo, e mentalmente ela sempre dizia: estou pensando em acabar com tudo. E o que era a premissa? Era isso. Ela foi ali na casa dos pais do cara, né, que é o namorado dela, interpretado pelo Jesse Plemons. A menina é a Lucy, interpretada por Jessie Buckley. E lá eles conhecem os pais, que inclusive tem a Toni Collette. Gosto muito dessa atriz, porque eu digo que ela é a atriz do momento do suspense, porque as expressões de terror e de suspense que ela faz são ótimas. E a premissa vai seguindo isso. Só que não é somente isso. Dentro lá da casa, coisas bem estranhas vão acontecendo. E o que a gente não percebe quando você não tem totalmente os olhos nesse filme é que é o que está acontecendo durante o filme, né? Tem a questão do tempo, que sempre vai, às vezes ele vai para o futuro, depois ele volta para o passado, depois ele volta para o presente. E se a gente assistir esse filme pela primeira vez, a gente vai se questionar, porque essa história conta a história da menina. Só que se a gente perceber lá no final do filme, é uma história que usa a menina como pano de fundo, mas que a história depende mais da namorada dela, né? Todas aquelas coisas que aconteceram foram coisas que aconteceram na vida dele. E eu acho que é um dos grandes filmes de 2020, até pela sua narrativa muito louca e também pelos personagens que são bem conectados. São ótimos personagens, tanto a Jessie Buckley e o Jesse Plemons, eles são dois personagens muito conectados, e a Toni Collette, juntamente com o outro ator que eu acabei esquecendo, que é o pai, também chama bastante atenção. A questão que eu gosto muito no cinema é a cor. Eu sou uma pessoa que observo demais a cor, e se você perceber, a cor ela vai mudando. Conforme as coisas vão acontecendo, a cor ela fica mudando muito, muito, muito. Então é um filme que eu indico que vocês assistam, tem na Netflix, é um original Netflix, né? E é um filme que é de um filme ótimo, com um diretor ótimo e com um acabamento impecável.
Um outro filme que eu gostei muito de ter assistido, isso já é no streaming, que foi O Diabo de Cada Dia, filme dirigido, produzido e escrito, se eu não me engano, pelo Antônio Campos. É um filme que ele é especificamente um filme que estuda personagens. Você que ainda não entende, você que não sabe muito sobre como o cinema ele se desenvolve, existe um estudo que é somente para estudar personagens em um longa-metragem, também em um curta-metragem. E aqui muita gente não aceitou muito bem essa questão, tanto a narrativa, tanto o roteiro do filme, mas é um filme exclusivamente para estudar personagens. A premissa conta várias histórias, né, que acontece ali, se eu não me engano, na década de 60, 70 ali, e tem um garoto que é interpretado pelo Tom Holland, que após perder o seu pai e a sua mãe, né, esse é um filme que ele estuda muito essa questão do mau uso da religião para justificar os seus atos. Esse é o maior princípio. Tem ótimos atores, por exemplo, você tem o ator de It, Billy Skarsgård, você tem o Tom Holland, você tem o Robert Pattinson, você tem esqueci o nome da atriz, mas ela esteve até nesse filme Era Uma Vez um Sonho. E assim, são várias conexões narrativas muito fortes, porque é estudo de personagens. Você, por um lado, você tem a questão ali dos serial killers que usam ali o envolvimento, né, do sexo e tudo para matar as pessoas. Por outro lado, você tinha o policial corrupto, por outro lado, você tinha... Então, tudo isso é conectado porque é um estudo de personagens, mas eu vejo muito que é um estudo de narrativas também. É um filme que ele estuda muito a questão da narrativa, como cada história é conectada. Porque se você perceber, o Tom Holland ele tinha passado por todos os personagens durante o filme. Então, eu acho que é um filme interessantíssimo e sim, eu gostei muito desse filme. Tem crítica aqui no canal, caso você queira saber mais sobre esse filme. E vamos lá para o próximo filme. O Sete de Chicago foi um filme que chegou na Netflix, né, que é dirigido pelo Aaron Sorkin, que conta ali a história de 7, na verdade são 8 inicialmente, que são 8 pessoas que são injustamente, né, o termo certo é condenado, mas eles são levados ali à Suprema Corte por conta de sérios acontecimentos que na verdade não aconteceram. É um filme que tem um elenco formidável, tem um elenco muito interessante, e aqui vemos o Sacha Baron Cohen mostrando para as pessoas que ele não somente faz filmes de comédia, tem um porém. O Aaron Sorkin é um dos maiores roteiristas de Hollywood, mas como diretor, eu posso afirmar para vocês os filmes assim, mas ele tem algumas coisas que não combinam, sabe? Tem algumas decisões de alguns personagens, o roteiro não segue uma linha narrativa, mas mesmo assim eu gostei desse filme por ser de um gênero e acho que é dramas judiciais, e aqui ele nos entrega um ótimo argumento e é um dos filmes indicados ao Oscar. Então sim, eu gostei muito desse filme e gostaria de ver mais filmes assim em 2021, né? Então assista o Sete de Chicago, original Netflix, dirigido, escrito e eu acho que produzido pelo Aaron Sorkin. Opa, falando de Borat, falando de Sacha Baron Cohen, a volta de Borat trouxe ali uma grande crítica social ao governo e política dos Estados Unidos, né? E a gente vê como os americanos eles ignoraram
de uma forma bem egoísta mesmo a pandemia. E assim, o Sacha Baron Cohen, ele é um cara que ele criou, eu digo que ele criou esse estilo narrativo de zoar as coisas. Muitas pessoas não gostaram, mas cara, eu gostei de Borat 2. Claro que tem algumas coisas que não pegam nos dias de hoje, porque a gente já viu aquilo no filme de 2006 e a gente já se acostumou. Então, meio que isso não serve muito para contar aquela história que o Sacha Baron Cohen quer fazer, né? Esse filme foi produzido e escrito pelo Sacha Baron Cohen. E o Sacha Baron Cohen, ele tem, aqui nesses filmes de comédia, ele tem uma coisa, ele gosta de provocar, ele gosta de falar o que outras pessoas não têm coragem de fazer. Então, por isso que eu gosto demais de Borat. Eu acho que é importante a gente falar da verdade, é importante a gente nos expressar e é importante a gente atacar mesmo, né? Não atacar as pessoas, mas fazer com que as pessoas pensem, que as pessoas elas precisam na Amazon Prime. E é um filme muito interessante e veja aí, se você curtir, me conte aí nos comentários porque você não gosta. Se você gostar de Borat, diga aí no comentário. Se você não gostar de Borat, é porque você não gosta de Borat, beleza? Muito bem, David Fincher é considerado por muitos um dos grandes diretores aí de Hollywood. Ele nos trouxe ali o grande Mank, né, que é um filme que conta ali a história de um dos grandes roteiristas, ou se não, o maior roteirista de todos os tempos, que é o Herman J. Mankiewicz, né, que foi um dos roteiristas do grande clássico implacável e sensacional Cidadão Kane, dirigido por Wells, né? E aqui é totalmente um filme que quem é realmente o grande quem de fato merece os créditos, quem de fato é a pessoa por trás de Cidadão Kane. E até nos dias de hoje isso é uma coisa que muitas pessoas não têm certas discussões, mas o filme ele conta mais ou menos isso, e também conta muito como era a questão das produtoras de Hollywood, a MGM, a Paramount, e você tinha outras produtoras, e é interessante você conhecer isso, né? Tem personagens incríveis como o Gary Oldman, a Amanda Seyfried, até a Lily Collins também está aqui, e o fato de nos entregar um filme em preto e branco, e é um tabu que as pessoas têm que quebrar, dizer que preto e branco não serve. Cara, serve sim. Só você ver o Farol, é só você ver outros filmes aí que são preto e branco, mas mesmo assim nos conectam. E mesmo que é um filme antigo, eu acho que vale a pena você assistir. Por exemplo, você tem o Gabinete do Dr. Caligari, que eu assisti recentemente, gostei, e é um clássico, o Gabinete do Dr. Caligari. Quero muito trazer aqui para o canal uma primeira impressão sobre o Gabinete do Dr. Caligari. Você tem além de Citizen Kane, você também tem outros filmes que você também tem a Rebecca do Hitchcock, você tem Pássaros do Hitchcock também, que são filmes assim que são excepcionais. Eu acho que é interessante você trazer esses filmes para debater muito sobre cinema e tal. E assim, é um filme que ele tem essa premissa, ele tem esse estilo narrativo, ele é um filme que ele também tem ali as suas falhas, principalmente no segundo para o terceiro ato, que quando as coisas ficam meio enroladas, a gente se perde muito no filme. Mas sei lá, eu tô torcendo demais pro roteiro adaptado e produção e também fotografia. Estou apostando muito nesse filme. Mais que eu gosto de Spike Lee, eu também gosto de fotografia preto e branco. Então assista Mank, porque é um filme sensacional.